beleza? E é isso. Deixa eu colocar aqui, abrir vocês, senão eu não vejo o que vocês estão falando. É isso. Beleza, pessoal, a gente vai começar o capítulo 14, tá? Visão geral da circulação, a biofísica de pressão, o fluxo e a resistência. Tudo que a gente vai falar é de circulação. Igual eu estava mencionando, a partir do momento que o coração bombeou, a gente já viu tudo isso. Como que ele bombeia, como ele faz a contração automática, a gente já viu. Agora, a partir da aorta, vamos dizer assim, a partir da artéria pulmonar, a gente vai começar a estudar tudo sobre as artérias, sobre as veias, tá bom? Então, vamos lá. E aí uma pergunta desafiadora, né? Uma pergunta para vocês, né? Vocês sabem quais são os princípios básicos da função circulatória? Se vocês não sabem, a gente vai no final vai responder essa pergunta aqui. Então eu deixo uma pergunta para vocês já ficarem já pré-estabelecidos na mente de vocês, né? Sobre quais são os princípios básicos, as leis que regem a circulação, tá bom? Então, vamos lá. Função da circulação, pessoal. A gente sabe que a circulação é a somatória ali de artérias, de veias, de capilares, mas ela tem as funções, né? Então, a primeira função do aparato circulatório é suprir as necessidades dos tecidos corporais, né? Então, a gente tem um determinado tecido e esse tecido ele tem que ser nutrido através do sangue. Né? O sangue, nele contém oxigênio, nele contém glicose, nele contém aminoácidos, lipídios. Então a função da circulação é suprir essas necessidades corporais. Ele transporta até ele os nutrientes, né? Obviamente, como eu já havia mencionado. Oxigênio, glicose, aminoácido, lipídio, tá? Íons. Então, a função do sangue, principalmente, e da circulação é suprir a necessidade do corpo, de cada tecido cerebral, tecido hepático, trato gastrointestinal, rim. Então, é suprir e transportar nutrientes. É eliminar os produtos do metabolismo, né? A gente sabe que quando a nossa célula realiza alguma função, faz o seu metabolismo, ele secreta o quê? Dióxido de carbono. Então, o sangue leva oxigênio e recolhe esse CO2 e manda para os pulmões e para a gente expirar esse CO2. Também, principalmente pelos rins, secreta, né, os rins eliminam ureia, creatinina, fármacos, tudo que é produto metabólico e produtos ruins, produtos azoados, né? Azoados sanguíneos, que é tudo que é lixo, que não serve para o nosso corpo, ele também serve para eliminar os produtos do metabolismo. Levar hormônios, né, de uma parte a outra, né, o nosso sistema endócrino. O nosso sistema endócrino, por exemplo, ele atua à distância. Por exemplo, as células da hipófise GH não, vamos um exemplo, a hipófise secreta FSH e LH. Esse FSH e LH tem que viajar por toda a corrente sanguínea e ir para onde? Para os ovários. Então ele transporta a distância, um lugar que secreta um hormônio e ele leva para outro lugar. Para ser chamado de hormônio, essa substância tem que cair na circulação sanguínea. Então, não existe um hormônio que não cai no sangue. Para ser chamado de hormônio, tem que cair na circulação. E aí, o que a circulação faz? Pega esse hormônio e leva para uma célula-alvo. Né? Todo hormônio tem uma célula-alvo onde vai agir. Tá? Uns são específicos. Por exemplo, LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, folículo estimulante. As células-alvo são as células dos folículos nos ovários. Já outros hormônios, eu já estou entrando em endócrino, mas outros hormônios já têm muitas células-alvos, como por exemplo a tireoide, né? A tireoide secreta T3 e T4, e aí essas células-alvos é todo o corpo, ela atua em todo o corpo, tá? Mas a modo de vocês entender, todos esses hormônios são transportados ali pela circulação, tá bom? E manter um ambiente apropriado, né?
pH principalmente, manter esse pH dentro das funções ali, dentro de uma faixa, para que tudo funcione bem. Manter o ambiente, a temperatura, né, para não perder calor, para reter calor e assim por diante. Então essas são as principais funções da circulação, ok? E aí o Guyton fala o seguinte, ó, a intensidade do fluxo sanguíneo que passa por muitos tecidos é controlada, sobretudo, em resposta às suas necessidades de nutrientes. Então, o que acontece? Cada tecido vai se autorregular. E o Guyton, eu já vou dar essa explicação antecipada para vocês, porque vocês já vão ficar com isso na mente quando a gente vê no capítulo 17, e principalmente nesse capítulo aqui. Por exemplo, e o Guyton cita exatamente isso. Agora, vocês estão usando muito mais a parte do cerebral de vocês, a sua atividade intelectual. Você está usando muito para aprender, só que vocês estão precisando do músculo de vocês agora? Vocês estão na academia agora? Ou vocês estão numa situação de perigo que precisa correr? Não. Então, o que acontece? Cada órgão vai se autorregular. Então, o cérebro, nesse exato momento, está precisando de mais sangue, porque está processando demais. Então, o cérebro vai ativar várias medidas, por exemplo, para dilatar esse vaso sanguíneo cerebral, para passar mais sangue. Enquanto os vasos do nosso sistema esquelético não está precisando. Talvez eu esteja precisando porque eu estou aqui gesticulando para vocês. Mas vocês estão quietinhos, estão até deitados aí que eu sei. Então, o que acontece? Esses vasos do músculo esquelético não vão permitir passar tanto sangue. Só vai permitir a passagem basal, para que mantenha o mínimo de sangue para essa célula ficar viva. E o restante vai todo dirigido para o cérebro, né, para que tenha essa função. E é isso que ele quer falar. A intensidade do fluxo sanguíneo que passa pelos tecidos é controlada em resposta às suas necessidades. Só que é muito interessante que em alguns órgãos, principalmente, está falando aqui, ó, os rins, principalmente os rins, a circulação serve... Ele fala o seguinte, que principalmente nos rins, a circulação não serve só para nutrir esse tecido. Os rins, a gente sabe que tem infinitas funções. Se você quiser saber algumas das funções, tem lá no YouTube, no canal do YouTube, tem quase completo renal lá. Mas, por exemplo, vocês que ainda vão ver na faculdade, os rins servem para secretar hormônio, reabsorver, secretar, o rim, equilíbrio ácido-base. Então é óbvio que o rim não precisa ser só mantido vivo, mas sim, com uma função de filtrar todo o sangue, ele vai precisar de muito mais sangue justamente, não para se nutrir, mas sim para filtrar essas escórias nitrogenadas, esses fármacos, esses hormônios. Então, em algumas partes da circulação, o sangue, a circulação ou o fluxo é muito mais do que a célula precisa, o que esse órgão precisa. Porque ele tem como função, principalmente o rim, falando exclusivamente, de filtrar esse sangue. Então é isso que o Guyton quer falar. Ó, em alguns órgãos, como os rins, a circulação serve para outras funções. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para os rins está muito além das suas necessidades metabólicas. O rim é pequeno, pessoal. O rim, se fosse falar mesmo, ele precisava de, sei lá, 200 ml de sangue. Só que sabe quantos ml vai para ele? Aproximadamente 1 litro e 200. 1 litro e 200. Sendo que o rim é pequeno, temos 2 rins. Então é óbvio que o sangue tem uma função a mais. E é isso que o Guyton quer falar sobre isso. Que alguns órgãos, o sistema circulatório serve só para suprir mesmo. A tireoide serve só para secretar hormônio. Então só serve para isso, para nutrir, para não deixar a tireoide morrer. Agora os rins não, precisa de muito mais fluxo sanguíneo, porque o rim faz muitas outras funções, além de sobreviver. Tá bom? E aí, o sistema circulatório é composto por coração e os vasos, né? E aí, o coração e os vasos sanguíneos são controlados para produzir. O coração produz o quê? O débito cardíaco e os vasos o quê? A pressão arterial. E aí é necessários para gerar esse fluxo tecidual. Então, sem o coração, se a gente não tiver o coração, a gente não tem débito. Se a gente não tiver débito, a gente não vai ter fluxo sanguíneo. Agora, o que adianta eu ter o coração,
ele fazer um débito e a gente não tem vaso sanguíneo para produzir o fluxo. Então, o fluxo sanguíneo como um todo precisa de coração e precisa de vaso. E aí o que ele quer falar da pressão arterial? Isso aqui eu acho que eu já mencionei para vocês, mas eu vou colocar só para vocês terem uma ideia de como que funciona a pressão arterial. Aí, por exemplo, ó, a pressão arterial, e é exatamente o que a gente consegue ver aqui, é débito cardíaco, né? Débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, que é responsável, quem faz isso principalmente os vasos sanguíneos. Não se preocupe que a gente vai falar. Então, o que ele quer dizer? Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Mais sangue vai para a circulação, mais sangue vai dilatar esses vasos. Certo? E a resistência vascular periférica. Se eu aumento a resistência vascular periférica, eu também aumento a pressão, né? Essas artérias estão apertando esse sangue, fazendo mais força nesse sangue, e aí vai aumentar a pressão. Mas a gente vai falar de tudo isso nessa aula. Essa aqui principalmente é a fórmula da pressão arterial. Beleza? E aí, falando de circulação, a gente tem as partes funcionais da circulação. Não tem como fugir. Sim, histologia é importante. Não tem como fugir. E é o seguinte, cada porção da circulação tem uma função principal. A gente vai começar principalmente as artérias, certo? As artérias, a função principal delas é de transportar o sangue sob altas pressões. Então, o que acontece? O coração contrai numa força que a gente já viu, né? 120 milímetros de mercúrio. Quem que vai receber essa pressão alta? As artérias, né? A primeira coisa que já vai sair a aorta já vai receber a cada sístole uma paulada de pressão. Então, por isso, aí que é importante a gente associar as matérias, pessoal. É por isso que, como ele recebe pressões muito altas, ele tem fortes paredes vasculares. Porque o sangue está indo a alta pressão, porque é o coração que já logo de cara já mandou uma alta pressão na artéria aorta. Então, por isso que, olha só, essa imagem do Silverthorne linda, como sempre. Músculo liso, as artérias têm muito mais músculo liso. Músculo liso, perdão. Tem muito mais músculo liso do que músculo... mais do que endotélio, mais do que tecido elástico, mais do que aquela adventícia. Ele tem muito mais músculo liso. Justamente para conseguir se adaptar e não romper, né? Já pensou a artéria aorta, que é o que acontece em dissecção, é o que acontece em aneurisma, não aguenta, porque por causa de algum fator de risco, tabaco, malformação congênita, toda vez que o coração manda 120 milímetros de mercúrio, suponhamos que a aorta tem uma capa muscular, uma capa muscular fina. Ele não vai aguentar, ele vai dilatar. É o que causa o aneurisma, por exemplo. Certo? Beleza. A próxima é arteríolas, né? As arteríolas é logo a sequência das artérias. Então, artérias de grande calibre, de médio calibre, de pequeno calibre, e aí entra as arteríolas. E pessoal, as arteríolas, assim, tudo é importante, mas se você parar para pensar, as arteríolas que a gente não dava muito valor para ela, aqui em fisiologia a gente vai dar valor. Porque é justamente as arteríolas que vai funcionar como condutos de controle pelos quais o sangue é liberado para os capilares. Aquilo que eu falei da autorregulação. Reparem, pessoal, eu consigo ampliar? Eu consigo. Reparem, pessoal, que se vocês olharem para a arteríola, ela tem um músculo liso, só que se vocês procurarem, não sei se vocês lembram do esfíncter pré-capilar, que era um músculo liso que ficava na arteríola antes de entrar nos capilares. Esse esfíncter pré-capilar é que vai regular o fluxo sanguíneo. O que foi que eu acabei de falar? Agora, quem está demandando muito fluxo sanguíneo é o cérebro, né? O fluxo sanguíneo cerebral. Então, o que acontece? É as arteríolas que se encontram nos nossos pré-capilares que vão fazer o quê? Vão aumentar o diâmetro. As arteríolas que vão regular isso e vão permitir a passagem de mais fluxo sanguíneo. E, ao mesmo tempo que aqui nos nossos membros que a gente não está precisando, essas arteríolas que vão
Ah, eu não estou precisando agora porque ele está usando muito o cérebro. Então o que eu vou fazer? As arteriolas vão fazer uma vasoconstrição, vão se apertar para que o sangue passe com dificuldade. Mas lembrando, essa vasoconstrição não é total, porque ele deixa só um pouquinho aberto, só para passar o sangue necessário para que esse tecido não sofra. E sim, vai se autorregular para aquelas porções dos tecidos que mais precisam de sangue. Então, é as arteríolas que fazem a autorregulação. E olha só o que o Guyton fala. Elas têm fortes paredes musculares, assim como as artérias, capaz de ocluir completamente, quase completamente, é capaz, se ela quiser, ela é capaz de ocluir completamente, sim, é um músculo, se ela quiser, ela contrai. Só que isso não acontece, tá, pessoal? Então, ocluir completamente os vasos. Ou, com o seu relaxamento, dilatá-los, aumentando muito o seu diâmetro em resposta à necessidade sanguínea. E não vamos falar, então, só de exercício intelectual, não. Vocês estão na academia, e aí vocês, não, hoje eu vou, eu nunca fui na academia, mas eu não sei o nome, eu vou naquelas escadas que sobe assim, ó, que parece que tá subindo escada. O cérebro tá precisando, o cérebro, no inicial, já meio que programou o que você tem que fazer, que é mudar os passos conforme vai aparecendo os degraus. Então, o que vai acontecer? O cérebro já sabe disso, então ele não está usando tanto fluxo sanguíneo, porque isso já está pré-estabelecido. Só que agora, quem está precisando de sangue é os músculos da perna. Então, a gente faz uma diminuição, lembrando, é uma diminuição do fluxo sanguíneo, mais uma dilatação nos músculos da coxa, da panturrilha e etc. Beleza? Então, é as arteríolas, principalmente, que fazem essa autorregulação. Ok? Beleza, vamos seguir as porções da nossa árvore circulatória. E aí, o próximo é eu tirei e tá frio, mas é porque eu tava com calor falando aqui. Os capilares, né, que são as unidades mais pequenininhas, né, são as unidades mais pequenas. Sua função é a troca de líquidos, de nutrientes, de eletrólitos, de hormônio, de água, porque é de fato os capilares que vão estar em contato com o tecido. E eu não sei se vocês lembram de histologia, que os capilares tinha vários, né? Tinha os fenestrados, tinha os contínuos, tinha os sinusoides, que era o quê? Era o tamanho dos seus poros. Então a gente tinha aqui, por exemplo, um capilar e ele era todo fenestrado, né? Ele tinha poros. Por onde? O que passava por esses poros? Passava água, passava glicose, passava aminoácido para esse tecido adjacente. Então, é através dos capilares que nós temos a nutrição desses tecidos. Beleza? Tranquilo? E aí a gente continua as últimas duas porções, eu já vou colocar que não tem muito o que falar. As vênulas é logo após os capilares. Então, artérias de grande calibre, médio, arteríolas, capilares. E aí depois dos capilares já é o extremo venoso. E aí as vênulas é logo a porção, que são essas aqui. Eu sempre perco minha faixinha. As vênulas é as que coletam o sangue dos capilares. E aí, de forma gradual, uma vênula vai se juntando com outra vênula, que vai se juntando com outra vênula, e essas vênulas formam veias, certo? A palavra que o Guyton usa é coalescem, e o professor Montiel gostava muito de usar confluir, elas se confluem, uma com as outras até formar veias. E as veias funcionam como conduto de volta para o coração. E uma coisa muito, muito, muito importante que eu quero que vocês saibam a partir de agora, que as veias funcionam como reservatório de sangue extra. Por quê? Ela, em comparação com a artéria, olha, a artéria tem tudo isso aqui de músculo liso. E já a veia só tem isso aqui. Ela é resistente, ela consegue ser resistente. Só que por ela ter uma capa muscular mais fina, ela consegue acomodar mais sangue. Ela consegue se dilatar. E em casos de estresse, em casos de choque hipovolêmico,
o sangue que se encontra armazenado nas veias, a veia faz uma vasoconstrição e empurra esse sangue de volta para o coração. Então, ela é capaz de armazenar, se eu não me engano, pessoal, no capítulo 17 a gente vai falar disso. Mas, se eu não me engano, é 300 ml ou 400 ml de sangue que as veias conseguem acomodar. Tá? Eu não gosto de chutar, mas se eu não me engano é isso. Então, repare que as veias, e vocês vão ver quando a gente colocar de números, as veias têm a maior quantidade de sangue está armazenada nas veias. Porque elas têm uma capa muscular menor. E elas, no capítulo 15, a gente vai voltar a falar disso, elas têm a capacidade de complacência, né? Ela consegue se adaptar a volumes de sangue e essas funções das veias. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Não esquece daquela linda interação, porque é muito ruim ficar falando sozinho. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu até esqueci de falar para vocês. De novo, 90% das aulas que eu dei até agora foi com o livro aberto, né? Porque não era necessário. Aí vocês viram que no capítulo 11 eu fiz um slide, porque é muita coisa de falar de ir para cada slide, para cada livro, falar de cada definiçãozinha, então por isso que eu fiz o slide. Aqui eu sei que esse capítulo é um pouco mais pesado, e aí eu fiz o slide, tá? Mas provavelmente no capítulo 15 a gente volta a ler o guide novamente para facilitar. Mas aqui foi todo com base no guide, tá? Beleza. Então, ó, características físicas da circulação. Aí a gente vai falar o seguinte. A circulação se divide, isso é o que a gente já sabe, né? Em circulação sistêmica, ou também chamada de grande circulação, e circulação pulmonar ou pequena circulação. Então, o que acontece? A circulação sistêmica é essa parte da circulação aqui, que simplesmente o coração vai bombear o sangue e vai para a aorta, vai para as arteríolas, que a gente já falou. Aqui é as arteríolas que fazem uma vasoconstrição se necessária para esses tecidos que estão em volta dos capilares, certo? E aí a gente vai pelo quê? Pelas vênulas. Drena pelas vênulas, as vênulas vai formando veias, que vai se coalescer até formar as veias cavas superiores e inferiores, beleza? Então, não tem muito o que falar. E aí, vai pelo átrio direito, cai no ventrículo direito, e aí é ejetado esse sangue para os pulmões para realizar a hematose, ok? E aí é o seguinte, pessoal, volume de sangue nas diferentes partes da circulação. Isso aqui, eu não sei por que o professor gosta disso aqui, tá? Eu vou falar para vocês o que realmente eles sempre perguntam, tá? Todo ano eles perguntam isso. Que é o quê? 100%, né? Aí vai dar uma de Dilma agora. 84% da circulação do sangue, né, do volume de sangue, ele está contido na circulação sistêmica. Não é 84, 85 de 25%. Vocês vão ver o que eu estou falando, Roberto. Então é o seguinte, ó. A gente tem, voltando aqui, circulação sistêmica e circulação pulmonar. 84% se encontra na circulação sistêmica, certo? E 16% na pequena circulação. Beleza? Então, 84 mais 16 forma 100%. Agora, falando da circulação sistêmica, que é 84%, veja só, que a circulação sistêmica está aqui, ó. Ela é dividida, as porções que a gente falou. Esses 84% vai se dividir para quê? Para as veias, para as artérias, para as arteríolas, para as vênulas. Beleza? Então, o que acontece? Dos 84%, 64%, olha só o que eu havia falado para vocês. 64% se encontra nas veias. Porque as veias são mais complacentes, porque as veias têm menor quantidade de músculo liso, porque as veias conseguem se dilatar mais. E também por esse motivo que as veias conseguem ser reservatório sanguíneo. Olha só, 64% está nas veias, ok? 13%
dos 84, 13% se encontra nas artérias, ou seja, o coração ejetou e 13% está nas artérias. Veja em comparação com as veias, tá? E 7% se encontra nos capilares e nas arteríolas pequenas. Então, 84%, 64% está nas veias, 13% está nas artérias e 7% está nos capilares. Isso da circulação sistêmica. Agora, falando da pequena circulação, ó, 7% está no coração. Lógico, né? O coração bombeia sangue. E aqueles 7% é equivalente àquele volume telesistólico, lembra? Então, 7% está nos corações, né? Nossos corações, tá? 7% está no coração e 9% está nos vasos pulmonares, tá aqui. Tá? Na artéria pulmonar e nas veias pulmonares. Então, é assim que está distribuído o sangue, o volume sanguíneo na circulação. O professor gosta muito de perguntar qual que é a porção do sistema circulatório que mais armazena sangue. E qual é a porcentagem? São as veias. Tá? As veias que possuem maior quantidade de sangue, 64%. Tá bom? Beleza. E aí, tudo isso aqui é uma generalidade, eu trouxe para vocês nesse capítulo só um necessário para vocês entenderem mesmo. E aí é aqui que a gente começa a brincadeira de fórmula, de tudo mais. E aí a gente tem a primeira definição. Áreas de secção transversal. Certo? E velocidade do fluxo sanguíneo, que depois eu vou falar para vocês. Vamos falar primeiro dessa parte aqui. Pessoal, aí o Guyton traz uma tabela aqui. E ele fala o seguinte, ó. Se todos os vasos sanguíneos, de cada tipo fossem colocados um ao lado do outro, as suas áreas seriam as seguintes. O que ele quer dizer? A gente vai pegar cada vaso sanguíneo de cada tipo e vai medir. Literalmente, o Guyton não traz essa medição, mas você vai pegar um diâmetro, uma régua, vai calcular o diâmetro, o raio, e é isso, mas não importa. Isso aqui cai muito também. Ou seja, a gente vai pegar a aorta, as pequenas artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas, as pequenas veias e as veias cavas. E vai medir. E aí o que acontece? Repare que na aorta, a secção transversa, né, o quanto ela mede, é 2,5 centímetros quadrado. Como assim, Gustavo? A aorta, o tamanho da aorta. A aorta é o maior vaso do corpo, ela só tem 2 centímetros. Esse gajo tá errado, pelo amor de Deus. Sim, mas quantas aortas a gente tem? Quantas artérias aorta a gente tem? A gente tem uma. A gente só tem uma. Ela pode ser grande, mas ela só é única. Tá? Agora, olha só as veias cavas. É de 8. É 4 vezes mais. Só que, primeiro, por que a área da veia cava é maior do que a aorta? Primeiro que a gente tem duas. Veia cava superior. A aorta é uma, mas a gente divide, né? A aorta torácica, a aorta abdominal, enfim. Só que a veia cava é duas. Superior e inferior. Começa por aí. Só que também ela tem uma maior área, porque lembra? Ela é complacente. Ela fica maior conforme armazena sangue. Por esse motivo, ela é maior, a secção transversa, do que a aorta. Por que a aorta é pouco? Porque, primeiro, que ela é única, e segundo, que ela é complacente, só que menos do que as veias cavas. Beleza? E aí, agora vamos reparar, ó. Pequenas artérias. É de 20 a área de secção transversa. Ah, mas por quê? Porque a artéria é pequena. Não. É porque agora a gente tem muitas artérias pequenas, artérias aqui da retina, as artérias da hepáticas, as artérias que se encontram no cérebro. São muitas pequenas artérias que a gente tem, mais do que a aorta. Então, se a gente somar, pegar todas as artérias pequenas que a gente tem e somar, vai dar 20 centímetros. Mesma coisa. Aí, conforme vai diminuindo o tamanho do vaso, eles vão ficando mais microscópicos e, portanto, de maiores quantidades. Aí as arteríolas, reparem, arteríolas de 40. Porque as arteríolas já chegam a ser microscópicas e são muitos. Agora reparem nos capilares.
Os capilares são microscópicos e têm a maior área de secção transversa. Por quê? Porque capilares é inúmeros, são milhões. São milhões de capilares em todo o nosso corpo. Então é óbvio que ela vai ser maior do que a aorta, porque a aorta é uma. E por quê? Segundo, porque os capilares são infinitos. E aí, professor, já caiu em minha prova. Qual que é a maior área de secção transversa do nosso corpo? E ele coloca em primeiro, de sacanagem, a aorta. Aí você vai, a aorta é o maior vaso do corpo. Não. Os vasos com maiores áreas de secção transversas são os capilares. Por quê? Por mais que eles são microscópicos, se você juntar todos os capilares, eles são maiores. Beleza? Isso é muito importante. E aí não precisa falar, né? Aí as pequenas veias, né, são muitas, aí 80, vênulas 250, certo? Mas o que vocês têm que saber é que os capilares são os maiores e que as veias, no geral, são maiores do que as artérias. Por quê? Porque elas têm a capacidade de complacência. E aí ele fala, entenderam, pessoal? Secção transversa? Pegaram? Entenderam o conceito? Não me pergunte, Gustavo, como é que ele sabe que o capilar tem 2.500? Eles mediram como? Não me pergunte essas coisas, mas que é 2.500, é 2.500, pronto, acabou. Não faça pergunta difícil, tá? Quem foi o doido que foi contar capilar por capilar? Eles fazem uma estimativa, tá? Beleza? Então, vamos falar então, já que não tem dúvida, de velocidade do fluxo sanguíneo. E aí é o seguinte, e é algo que a gente vai na prática mesmo. Pessoal, imagine uma mangueira, e aí você liga a torneira. E aí essa água começa a sair da mangueira. Quando ela tá normal, ela cai, ela faz uma curva, né? Ela cai, porque ela tá normal. Então você não tá apertando, não tá fazendo pressão nenhuma. Só que aí quando você faz pressão na mangueira, né? Quando você aperta o bico da mangueira, quando você diminui o diâmetro da mangueira, o que vai acontecer com esse fluxo? Vai lá longe, certo? Ela vai lá longe. Então significa o quê? Menor diâmetro, a velocidade aumenta, porque você está fazendo pressão lá dentro. Então a velocidade aumenta. Maior diâmetro, cai pouco, certo? Porque você aumentou o diâmetro dela. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Uma coisa é você fazer uma vasoconstrição e aumentar a velocidade. Mas não significa que eu fiz uma vasoconstrição, o fluxo manteve a mesma coisa. Não. O fluxo diminuiu, só que está mais rápido. Dilatei, o fluxo, a velocidade diminuiu, porém o fluxo aumentou. Certo? Então isso é uma questão de lógica, tá? Quando eu faço uma vasoconstrição, vocês vão ver. Vasoconstrição é sinônimo de resistência, né? Você está resistindo a alguma coisa. Então, quando eu aumento a resistência, eu vou usar vários sinônimos repetitivos para que vocês entendam, tá? Então, quando vocês fazem uma vasoconstrição, quando vocês aumentam a resistência, a velocidade aumenta. Só que o fluxo é pouco. Aumenta a velocidade, mas o fluxo diminui. Agora, quando vocês fazem uma vasodilatação, quando vocês diminuem a resistência, o fluxo aumenta, porque está passando mais sangue, só que mais lento. Certo? Pegaram isso? Isso é uma lei física. Eu imagino que todo mundo já pensou nisso, tá? Mas é isso que ele quer dizer. Que conforme a gente vai diminuindo o calibre, a velocidade é mais rápida. A velocidade é maior, tá? Só que aí o fluxo diminui. Tranquilo? Eu preciso saber se vocês entenderam isso pra gente continuar. Porque isso é fundamental na aula. Pegaram, pessoal? Ai, ai. Então, eu vou continuar aqui. Vou dar continuidade, tá? E aí aqui, ó.
Pressões, lembrando que vocês podem ligar o microfone, tá? Então é o seguinte, pressões nas diversas partes da circulação. A gente sabe que cada partezinha da circulação vai ter uma pressão diferente, tá? Então o que acontece? Aqui a gente tem, ó, os segmentos, a gente tem os segmentos de cada segmento da circulação, ó. A gente tem ventrículo esquerdo aqui, a gente tem a aorta, a gente tem grandes artérias, a gente tem pequenas artérias, a gente tem as arteríolas, a gente tem os capilares, e aí vai por diante até chegar no átrio novamente, tá? Então repare, ó, o ventrículo esquerdo tem uma pressão, ó, essa aqui é o ventrículo esquerdo, daqui até aqui, ó. O ventrículo esquerdo tem uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, a gente já viu isso, né? 120 milímetros de mercúrio, ele contrai, então sobe lá em cima a pressão. E aí, durante o relaxamento do ventrículo, cai para zero, beleza? Então, no ventrículo ele tem uma pressão de 120, né, e zero. E aí, quando esse sangue ejeta e vai para a aorta, aí adquire aquelas pressões que a gente conhece. Também de 120, então aqui é a aorta, ó, daqui aqui é a aorta. Ele tem 120 milímetros de mercúrio e cai para 80, que é a sístole e a diástole, né? Pressão arterial diastólica e pressão arterial sistólica e diastólica. Então, 120 por 80. Então, ele tem a pressão de 180, mais ou menos. E aí, conforme vai ficando cada vez mais progressivo, de artéria para artérias médias, para artérias pequenas, para arteríolas, repare que essa pressão, pessoal, vai caindo. Repare que quando ele chega nos capilares, ele chega com uma pressão aproximadamente, eu vou tentar fazer um traçado aqui, ó, de aproximadamente zero. Por quê? Porque imagina 120 milímetros de mercúrio nos capilares. Ia romper os capilares. Simplesmente ia romper. E é isso que acontece nos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. Os capilares não aguentam uma pressão crônica, já está fraco, e aí a pessoa tem uma crise hipertensiva, né, uma emergência hipertensiva e rompe. Por quê? Porque ele não respeitou essa regra fisiológica de diminuir as pressões conforme vai segmentando as artérias. E por que a gente vai falar no capítulo 15? Por que essas pressões vão diminuindo? Porque as artérias fazem elas fazem uma complacência, né? Elas adaptam esse volume muito grande e vão distribuindo, né? Elas vão se acomodando. Então, por isso que conforme vai evoluindo cada vez mais as ramificações, essa pressão vai fluindo e vai diminuindo a pressão. Por isso que no começo da circulação, logo na aorta, a pressão é de 120 e conforme vai passando por toda a circulação arterial, a pressão vai diminuindo. Beleza? E aí as veias já não tem pressão nenhuma. Quando entra nas veias, as veias cavas, não tem pressão. Né? As veias não tem tanta capa muscular. Por que não tem pressão? Porque as veias cavas, principalmente as superiores, é a favor da gravidade. Então, se vocês verem as veias e se vocês verem os átrios com a pressão alta, tem alguma coisa errada. Se vocês verem o que acontece quando você fica muito tempo em pé ou numa viagem muito exaustiva, né? Uma viagem com as pernas abaixadas, vocês podem ver que às vezes, principalmente acontece muito isso nas mulheres, que começa a edematizar as pernas, né? Por quê? Porque a pressão das veias está muito alta, porque você ficou muito tempo com as pernas abaixadas, essa flexão de muitos tempos, né, sentada, faz com que esse sangue não retorne para cima, não retorne para o coração, e aí aumenta a pressão. A mesma coisa no caso de uma insuficiência cardíaca. O átrio, lembra o átrio? O átrio, ele tinha uma pouca força muscular, só fazia só uma contraçãozinha para ejetar aqueles 20% que sobrou. Agora, se o átrio está cheio de sangue, não deveria, né? O átrio deveria esvaziar durante um período de diástole. Se ele está cheio de sangue, está acontecendo alguma coisa. O sangue não está entrando por quê dentro do ventrículo? Será que uma válvulopatia que não deixa a válvula abrir?
Então, é por isso que é importante saber mais ou menos as pressões de cada parte da circulação para saber as patologias que podem cursar. E aí aqui, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A pressão arterial sistêmica, por que é sistêmica? Porque é da aorta, que a gente afere manguita aqui na artéria braquial e tudo mais. É 120 por 80, né, o normal. Só que existe também uma pressão arterial pulmonar, certo? Existe, porque o sangue, além de ir para a aorta na sístole, ele também vai para a artéria pulmonar. E eu só vou falar isso para vocês porque um professor recentemente, ninguém sabia, e porque eu estava preparando essa aula para vocês, ele perguntou aleatoriamente para mim, eu soube responder. Então, vocês estão tendo aula comigo e com o Diego, a gente está passando, não é, nossa, que experiência que o Gustavo tem, mas para facilitar para vocês lá na frente. Então, a pressão arterial do pulmão, ela é de... Esse aqui é 120, era a sístole, né? E a 80 era diástole. A pressão arterial pulmonar é de 25, olha só a diferença. 25 por 8. 25 por 8, isso mesmo. Tá? Tranquilo? Isso aqui para vocês saberem. Ó, aqui, até aqui é a sistêmica, reparem. Ó, daqui para cá é sistêmico, 120 por 80. Até aqui passou para pulmão. Olha só, a artéria pulmonar dá mais ou menos 25, porque tá torto, por 8, certo? Se vocês pegarem mais ou menos dá 8. Então a pressão pulmonar é de 25 por 8. Tranquilo? Mas para vocês terem um conhecimento, né? Por um dia vocês serem testados aí, vocês lembrarem, tá? E eu não sei se vocês lembram dessa frase que eu coloquei para vocês no começo da aula, da pergunta desafiadora. Princípios básicos da função circulatória. E pessoal, lembra que a gente sempre fala do nosso arroz com feijão? Pessoal, vocês têm que sair daqui sabendo isso aqui. Sim ou sim, não tem jeito. Ah, eu não sei o valor da pressão pulmonar, Gustavo. Tá bom, não tem problema, a gente não vai usar muito. Mas isso aqui, vocês sabem que quando eu falo que é necessário, é porque é necessário. Tá? Então, ó, princípios básicos, né? As leis que regem a função circulatória são 3. São 3. A primeira é que, e a gente vai falar de cada uma delas separado, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. O primeiro princípio básico, o fluxo, isso aqui a gente já falou. O fluxo sanguíneo, na maioria dos tecidos, é controlado segundo a necessidade. Ah, tá certo, tá certo. O fluxo sanguíneo, na maioria dos tecidos, é controlado segundo a necessidade dos tecidos. Beleza? Segundo princípio. O débito cardíaco é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos. 3. A regulação da pressão arterial é geralmente independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Gustavo do céu, você falou grego. Não, agora você falou grego. Não falei. E a gente vai falar agora do item 1, do item 2 e do item 3 separadamente, tá? Então, vamos começar pelo item 1. O fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos é controlado segundo a necessidade dos tecidos, o que nós já falamos. Pessoal, se eu tenho, começa pensando no coração. O coração, ele é um órgão relativamente pequeno para cuidar de tudo aqui, para mandar sangue para todos os tecidos. Então, o que acontece? Imagina se um tecido precisaria de 1 litro. Imagina o coração ter que mandar 1 litro para esse órgão que está precisando, para o cérebro, para o pulmão, para o próprio coração. Não tem, ia passar. Porque ele só consegue aumentar o débito cardíaco 4 a 7 vezes. Lembra que a gente, com auxílio do sistema simpático, ele conseguia contrair com força e rápido.
Só que ele não é, né, ele não é perfeito. Ele só consegue aumentar o seu débito cardíaco 4 a 7 vezes mais. Então ele consegue no máximo mandar ali por minuto, quando a pessoa está precisando muito, sei lá, ele está 12 mil ml, né, 12 litros por minuto. Passou disso, ele não consegue mais. Claro, ele vai aumentar a frequência cardíaca, só que tem uma parte, uma hora ele não vai conseguir mais. Então não depende dele agora. Depende dos tecidos cederem o seu fluxo sanguíneo para mandarem para aquele tecido que precisa. E é o que o Guyton fala no capítulo 17, ele dá o exemplo de novo do aumento do intelecto. Pessoal, se o cérebro está precisando de 1 litro de sangue agora, o que vai acontecer aos outros sistemas? Os outros sistemas vão fazer uma vasoconstrição. Peraí, a gente não está... Agora, o cara está estudando. Para que eu quero correr agora, músculo? Eu não estou precisando. Então, o que vai fazer as artérias que irrigam os músculos? Vão aumentar a resistência, vão diminuir esse fluxo e esse sangue vai ser direcionado para onde precisa. Como? Lembra da importância que a gente falou das arteríolas? As arteríolas têm aqueles vasos que ficam os esfíncteres, lembra? Esses esfíncteres, eles são sensíveis a alguns tipos de sinais. Por exemplo, cadê minha flecha? Sempre disponibilidade de oxigênio. Então, qual que é o maior marcador de necessidade tissular? A falta de oxigênio. Se eu estou correndo, e aí tá faltando oxigênio lá, é sinal que está mal perfundido. Então, o que vai ter que fazer? As arteríolas, né, os esfíncteres pré-capilares, fazem uma vasodilatação. Por quê? Porque eles detectaram a falta de oxigênio. Ao contrário, também é válido. Por exemplo, se esse tecido já está muito bem perfundido, eu não preciso de mais fluxo sanguíneo, não, eu já estou bem satisfeito, pode dar para o baço, que ele está precisando mais do que eu. Então, tem um acúmulo de oxigênio lá, já que tem muito oxigênio naquele meio ali, ele não está precisando porque está sobrando, o que as arteríolas fazem? Fazem uma vasoconstrição, não total, eles fazem uma vasoconstrição para passar o mínimo de sangue necessário, e aí faz uma regulação, mandam esse sangue que está sobrando para algum órgão que está precisando. Qual que é outra fórmula? Através do acúmulo de CO2. Se é o acúmulo de CO2, significa que esse músculo, esse tecido está trabalhando demais, né? Porque qual que era o produto metabólico quando uma célula está trabalhando demais? CO2. Se eu tenho um acúmulo de CO2, significa que ele está trabalhando demais. Se ele está trabalhando demais, é porque ele precisa de oxigênio. Então, o acúmulo de CO2 vai fazer o que? A mesma coisa. Uma vasodilatação. Primeiro, para nutrir esse órgão que está precisando. Segundo, qual que era a função do tecido, da circulação que a gente falou? Recolher esses lixos metabólicos. O que adianta ele perfundir, mandar oxigênio e não recolher o CO2? Vai dar problema, vai acidificar esse meio, a célula vai morrer. Então, o acúmulo de CO2, primeiro, vai fazer uma vasodilatação para chegar mais sangue, para nutrir esse órgão, e também essa mesma vasodilatação vai recolher esse CO2 e mandar para os pulmões. Então, vamos ler o que o Guyton fala, mas o que eu falei para vocês já é de grande ajuda. Ó. Quando os tecidos estão ativos, precisam de grande incremento do suprimento de nutrientes. E, portanto, esse fluxo sanguíneo pode aumentar de 20 a 30 vezes mais. Só que, mesmo assim, o coração nas condições normais não pode aumentar o seu débito mais do que 4 a 7 vezes. Ele é um órgão maravilhoso, ele é um órgão excelente, ele é um órgão muito curioso. Só que ele é único e ele é pequeno, tá? Então, assim, não é, olha só, assim não é possível elevar o fluxo sanguíneo em todas as partes do corpo, quando somente um tecido precisa. Qual que é o sentido de eu mandar 2 litros de sangue para todo mundo, sendo que só tem um que está precisando de 2 litros? Então, beleza. Em vez disso, ó, continuando aqui, ó, em vez disso, os microvasos, né, as arteríolas, em cada tecido monitoram de modo contínuo as necessidades teciduais. Beleza? Esses microvasos, que são as arteríolas, por suas vezes,
agem diretamente sobre o vaso sanguíneo, dilatando se está precisando, contraindo se não está precisando. Primeira lei entendida? Pessoal, isso aqui é muito importante, eu preciso saber, eu preciso que vocês respondam no chat. Vocês estão entendendo a primeira lei, o primeiro princípio básico? Pegaram? Não fala que vocês deixaram eu sozinho aqui e foram namorar com o boys. Não, Gustavo, tá de boa. Tá de boa? Tá bom, então. Eu sei que tem gente que deixa ligado aqui e vai namorar. Deixa eu falando sozinho aqui, tá? Beleza. Bora lá. Aí, eu tinha até esquecido que eu tinha colocado essa imagem. Eu dei spoiler, era pra mim ter falado antes. Beleza. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos apagar todas as anotações. E olha só. Gente, vocês sabem que eu sou fã do Silverthorne. O Guyton é excelente, ele é o primordial de todos os livros de fisiologia do mundo. Só que o Silverthorne, a maneira como ele traz as imagens é impressionante. Olha só. Ele coloca, pessoal, os tecidos aqui. Olha, ele tá os tecidos aqui. E olha o que ele fala das arteríolas. Aqui, ele coloca como se fossem parafusos. Só que é representando os esfínteres pré-capilares. Então, ó, as arteríolas mostradas com parafusos ajustáveis que alteram seu diâmetro são o local da resistência variável. Então, se esse tecido aqui tá precisando de sangue, tá precisando de oxigênio, o que vai acontecer com os parafusos? Eles vão ser frouxos. E aí vai permitir a passagem do sangue. Mas os esfínteres pré-capilares vão fazer o quê? Vão vasodilatar. Beleza? E se não está precisando, esses parafusos vão ser apertados, né? Se não está precisando, os esfínteres pré-capilares vão apertar o vaso e diminuir esse fluxo sanguíneo. E aí é um princípio que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, isso aqui é a resistência. O que é resistência? Esses dias me perguntaram, né? Gustavo, o que é resistência vascular? É isso. Resistência vascular é todo nos finais da circulação, essas arteríolas fazendo um certo grau de resistência. Uma hora contraindo, outra hora dilatando. Quando a gente fala de resistência das artérias, né, resistência vascular periférica no lado arterial, e eu vou mostrar para vocês. Quando eles fazem uma resistência, a pressão é igual uma mangueira. De novo, se a mangueira for muito aquelas mangueiras mais mole, assim, quando você aperta, você consegue apertar o bico dela, você vê que atrás dela começa a encher, né? Começa a se engordar. Então é exatamente o que acontece. Porque, agora falando, né? Lembra da forma de pressão arterial? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Beleza. O que era a pressão arterial? Era a força que o sangue está exercendo sobre o vaso. Beleza. Se eu aumento o débito cardíaco, ó, se eu mando muito sangue para dentro aqui, ó, o que vai fazer? O sangue vai empurrar. Então, ó, vai aumentar a pressão arterial. E a resistência vascular periférica, Gustavo? A mesma coisa praticamente, ó. Se ele apertar aqui, tudo que está atrás vai engordar, vai aumentar a pressão de trás. Por isso que a pressão arterial aumenta. Se eu diminuir o débito cardíaco, pouco sangue vai para essa circulação, pouco sangue vai dilatar, vai diminuir a pressão arterial. Se eu diminuir a resistência, fazer uma vasodilatação, eu não vou fazer tanta pressão lá atrás. Eu não vou fazer pressão aqui atrás, ó. Eu fiz uma vasodilatação, aumentei, aqui atrás a pressão vai diminuir. Então é isso que é a resistência, é graças às arteríolas. Agora, no lado venoso, tem sim, senhor, músculo liso. A gente falou, né? Só que é pouco. Só que aí o que acontece? Quando a gente faz uma constrição das veias, né? Uma venoconstrição, já é o contrário. Esse sangue tende a ir para o lado, tende a seguir na circulação, né? Tende a ir para frente, aumentar a pressão. Só que, principalmente, vai aumentar o retorno venoso, né? Porque às vezes, indiferente para onde essa veia está indo, ela tende a cair aonde? No coração. Então, se eu dou um empurrão, né? Se eu dou uma impulsão aqui, esse sangue vai fluir das veias para o coração, que é o retorno venoso. Beleza? É aqui principalmente que age quem? No caso
da veia femoral, das vezes que aqui daqui se encontra na panturrilha. A panturrilha vai contrair, elas estão aqui, elas vão contrair essa veia, e aí vai fazer o quê? Ejetar esse sangue para o coração. Então, basicamente, é isso que eu quis trazer, e essa imagem está perfeita. E falamos da primeira lei. Primeiro princípio básico. Lembra da nossa pergunta desafiadora do começo. Quem entrou depois, eu vou mostrar para vocês. Olha a pergunta desafiadora. Aqui, ó. Pergunta desafiadora. Tira um print. Vocês sabem quais são os princípios básicos da função circulatória? Já mencionamos um. Que o fluxo é regulado conforme a necessidade dos tecidos. Tranquilo? Beleza. Segundo princípio. O débito cardíaco é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos. Isso é que eu não falei. Pessoal, imagine que a gente tem 5 órgãos no corpo. Tá? Imagine que a gente tem 5 órgãos. Não tem só os 5. Pessoal, se o coração ejetar 5 litros, ele vai distribuir 1 litro para esse órgão, outro, 1 litro para outro, 1 litro para outro, até dar os 5, né? 1 litro para cada órgão. Se ele ejetou 5 litros, tem que voltar quanto para ele? 5? Então é isso que ele quer dizer. Que o retorno venoso, na verdade, o débito cardíaco, 5 litros por minuto, é a soma do retorno venoso, né? É a soma dos fluxos de cada tecido. E aqui o Guyton cita, ó, 5 litros. Aí, ó, se você somar, dá certinho, ó. Olha só. 700 ml, né, vai para o encéfalo, 200 ml vai para o coração, 1 litro e 35 vai para o fígado, 1 litro aproximadamente, mas o correto é 1 litro e 100, 1 litro e 200, vai para o rim. Olha isso, pessoal. O rim consome mais sangue do que o encéfalo. Por quê? Porque ele tem a função que a gente mencionou de filtragem desse sangue. Claro que se a gente filtra o sangue, quanto mais sangue a gente passar pelo rim, mais ele vai filtrar. E inclusive eu estava estudando hoje enfermidade renal crônica. Pessoal, a enfermidade renal crônica é um problema nesse cara aqui, ó. O rim, quando está no estágio 5, olha só, o correto é ele filtrar 1 litro, né? Isso aqui, quando a gente fala de renal, é aproximadamente 125 ml. Pessoal, ele não filtra 10 ml. A doença renal crônica. A pessoa acumula ureia, creatinina. A pessoa começa a dar coceira. Acumula ureia ali no pericárdio, causa uma pericardite. A pessoa não sente as pernas, porque é tanta ureia que começa a danificar os nervos. Lembra da baía de mielina? Começa a danificar. Então, isso que é a importância de saber as funções de cada órgão e saber quanto de fluxo que passa por ele. Tá, o Gustavo uma vez me falou que dá mais ou menos 1 litro e 100 e dá 125 ml mais ou menos no rim, por minuto, né? Ah, mas esse cara tá com 10 ml, isso não dá nem 300 ml, tem alguma coisa errada, beleza? Mas então, voltando ao segundo fator. 5 litros. Se a gente somar, tá faltando órgãos aqui, mas foi o Silverthorne trouxe no geral. 1 litro e 35 para o fígado, 1 litro e meio, 1 litro para o rim, 1 litro aproximadamente ali, 5 ml. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava procurando essa informação. Aí 5 ml a cada 100 gramas, né? 1 litro para os músculos, 250 ml para a pele, 45 ml ali para o tecido e osso. Somando tudo, dá quanto? Dá 5 litros tudo isso aqui. Quanto que tem que retornar? Tem que retornar 5 litros, ou seja, 100% do débito cardíaco voltou. Se 100% que é 5 litros saiu, 100% tem que voltar. É isso que ele quer falar. Que o débito cardíaco é a soma do fluxo de todo o órgão que vai voltar pelas veias. E aí dá para analisar também a lei de Frank-Starling, não era? Que a lei de Frank-Starling não é todo o sangue que entra no coração que tem que ser injetado? Então, o sistema circulatório tem que cumprir para ele que 100% do que foi injetado, 100% tem que voltar, e o débito cardíaco tem que seguir a lei de Frank-Starling, que tudo que entrar tem que sair. Então é muito perfeito, tudo atua muito perfeitamente, muito juntos, tá? Beleza. Entenderam a segunda lei? Tudo que sai tem que voltar. É isso. Tranquilo?
E essa aqui, não sei se eu coloquei imagem. Ah, tá, coloquei. Pessoal, esse terceiro aqui, vocês vão ver o que eu vou falar para vocês, ó. A regulação da pressão arterial é geralmente independente do fluxo sanguíneo local do débito cardíaco. Pera aí, Gustavo. Agora você tá mentindo para mim. Você não acabou de falar para mim que a pressão arterial não é débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica? Como é que o Gado está falando que a regulação da pressão arterial é independentemente do débito cardíaco? Você está mentindo para mim? Pessoal, olha essa palavra aqui. A regulação. A regulação. O coração, sim, ele faz o débito cardíaco, mas a gente viu quem que regula ele? É o sistema simpático, é o sistema parasimpático. Tem sistema simpático e parasimpático também nas artérias. A regulação independe do débito cardíaco ou do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque ele vai precisar de outras estruturas para regular a pressão arterial. Por exemplo, ele fala aqui, ó. Se a pressão sanguínea cair para baixo de 100 ml de mercúrio, conjuntos de reflexos nervosos desencadeiam as alterações circulatórias para aumentar a pressão. Essas alterações, esses reflexos nervosos vão atuar no coração, vão atuar nos vasos. Mas foi o coração de fato quem detectou isso? Não. Por isso que independe. Não foi o coração que detectou a alteração de pressão. Foi essas estruturas aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu falar primeiro para vocês. Por exemplo, quando o débito cardíaco, quando a pressão arterial cai, aumenta a força do bombeamento cardíaco. Por quem? Porque a gente tem o sistema simpático, a gente tem principalmente, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui, eu prefiro falar para vocês, ó. Quando a pressão cai, o que acontece? A gente tem um aumento do débito cardíaco. Lembra? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu aumento o débito cardíaco, aumenta a força de bombeamento e aumenta o débito cardíaco. Então eu aumento a pressão. Mas não foi o coração que fez isso. Eu vou explicar para vocês depois. Segundo, quando a gente tem uma queda da pressão arterial, a gente causa a constrição dos grandes reservatórios venosos. O que eu falei para vocês nessa imagem aqui? O que eu falei para vocês, ó? A constrição das veias dos reservatórios venosos vai para o coração e o coração contrai com força. Mecanismo de Frank-Starling. Beleza. Então, causa a constrição dos grandes reservatórios venosos para levar mais sangue ao coração. Aumentando maior retorno venoso, maior débito cardíaco aumenta a pressão. Olha a fórmula lá. Terceiro, ocasiona constrição generalizada das arteríolas em muitos tecidos. Como assim? O que eu falei para vocês, lembra? Quando a gente faz a vasoconstrição nas artérias, a pressão aumenta lá atrás. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó? Olha aqui, ó. Quando eu faço a vasoconstrição, aumenta a pressão aqui atrás. Então, eu mexi no débito, repare, eu mexi no débito cardíaco aqui, mexi no débito cardíaco aqui e aqui eu mexi na resistência. Então, eu aumentei a resistência, aumentei a PA. Beleza, Gustavo, mas eu não entendi ainda. Porque quem faz isso, pessoal, existem estruturas próprias que fazem isso. Por isso que independe do coração, independe do fluxo. Por quê? Olha só, que estrutura que é essa aqui? É o baroreceptor. Baro vem de pressão. Então, isso aqui é no capítulo 18, eu estou adiantando para vocês. Quando cai a pressão, principalmente, ó, para onde que esse aqui está vindo do cajado, né? Isso aqui está indo para o cérebro. Então, é tão perfeito que ele coloca um receptor aqui para detectar pressão logo na bifurcação das carótidas. Porque é um ponto crucial para não deixar sangue com pouca pressão chegar no cérebro. Por quê? Porque baixa pressão é sinônimo de baixo volume de sangue, né? Imagina o cérebro chegando pouco sangue. É isso que acontece no AVC isquêmico, por exemplo. Então, o que acontece? Quando baixa a pressão das minhas artérias, esses receptores aqui eles detectam isso. Ué, por que eu não estou sendo pressionado por essa pressão toda hora? Então eles disparam o potencial de ação, isso aqui é o nervo de Ehring, e vai pelo vago. E aí o vago vai para o bulbo,
E tem uma região do bulbo chamada de centro acelerador, ou cardiotônico. Olha o nome, cardiotônico. E aí é o que vai fazer tudo que a gente mencionou. Aumentar a força de contração para aumentar a pressão arterial. Esse do bulbo também tem o centro vasomotor. Vasomotor, motricidade. Vai para as artérias da periferia, vai fazer uma vasoconstrição, aumentar a pressão arterial. Faz uma venoconstrição dos leitos venosos para aumentar o retorno venoso. E aí, é tudo que a gente já falou. Então, a regulação, de novo, a regulação independe do débito cardíaco, independe da função do coração, porque tem outras coisas que fazem isso por ele. O coração é só um bobão, ele só está contraindo. Se alguém manda ele contrair, ele vai contrair mais forte. Se alguém pede para ele parar, ele vai e para. Só que ele não tem essa capacidade de ver o que está acontecendo na circulação. Por isso que a gente tem receptores, por isso que a gente tem receptores lá no rim que detectam tudo isso. Tá? E aí o Guyton traz aqui, ó, só em ordem alterada. Repare, ó. O 1 aumenta a resistência periférica, ó, aumentando pressão aqui atrás, ó, que a gente já foi mencionado. O 2 aumenta a resistência vascular periférica, aumenta também o débito cardíaco, porque vai fazer uma venoconstrição e esse sangue vai ser ejetado lá, vai em direção ao coração de novo. Ó, disparo dos baroreceptores, né? Reflexo baroreceptor. Manda esse coração contrair mais forte, faz uma maior resistência para aumentar a pressão. De novo, ó, reflexo baroreceptor vai fazer com que aumente o débito cardíaco de novo. Então, esse aqui são as 3 leis da regulação do sistema circulatório. Beleza? Pegaram o conceito? Então, se eu perguntar para vocês agora a pergunta desafiadora, eu quero a interação de vocês. Quais são... E isso cai em prova. O professor pergunta ou quais são as 3, ou para definir, para explicar aberta. Tá? Então, eu vou esperar vocês responderem enquanto eu como meu chocolate aqui. Porque eu sei que é importante, pessoal. Por isso que eu, Diego, está aqui para ajudar vocês. Quais são os 3 princípios básicos da circulação? Enquanto eu como meu chocolate aqui, que eu estou com fome. Pode ligar o microfone ou pode escrever, eu estou esperando. Gustavo, você pode repetir novamente? Porque minha filha fez barulho aqui. Eu estava perguntando, Maria, que a pergunta desafiadora que eu fiz, né? Quais são os 3 princípios da circulação? A gente já mencionou, agora eu quero saber se vocês realmente pegaram. Então, quais são os 3 princípios básicos, as 3 leis da circulação? Porque isso é muito importante para os professores cobrem prova aberta isso. Ou para citar as 3 leis, ou para falar cada um. Então, eu perguntei, vocês sabem agora quais são os 3 princípios básicos? Aí você pode escrever ou pode falar para mim, não tem problema. Mas é importante que vocês saiam daqui sabendo. Ó, eu acho que vocês estão cansados, mas tá bom. As 3 leis. As 3 leis são essa aqui. Fluxo sanguíneo, débito cardíaco e regulação da pressão arterial independente. Isso aqui vocês têm que saber. Então, esse vídeo vai ficar gravado, quando eu postar no YouTube, vocês vêm de novo e dão uma lida no guide sobre isso. Beleza? Eu vou dar seguimento aqui. Pessoal, agora é a parte da aula que é mais pegada. É o seguinte. Inter-relações de pressão, fluxo e resistência. A gente tá falando toda hora de fluxo sanguíneo, fluxo sanguíneo, fluxo sanguíneo. Só que o que é fluxo, né? Fluxo é simplesmente
a passagem desse sangue por um determinado tecido, né? Em determinado minuto, em determinado tempo, né? Geralmente minuto. Então, o fluxo, o volume, pode ser medido em ml, né? Ou litros, ou qualquer unidade que meça volume por minuto. Então, isso é fluxo. Fluxo é o volume sanguíneo que passa em determinado ponto do sistema circulatório, né? De um determinado sistema, dentro de um minuto. E ele é de 5.000 ml, que é a mesma coisa que os 5.000 ml do débito cardíaco. Só que não confundir. Volume é o fluxo em determinado tecido. Débito cardíaco é o volume que é bombeado pelo coração. Embora os dois tenham o mesmo valor, um está sendo originado do coração e o outro, o tecido que está detectando isso. Beleza? Então tem essa diferença aí. E aí, o fluxo, pessoal, para que ele exista, para que ele flua, lembra aquela frase que o pessoal que não é leigo, né, não sabe sobre medicina, não é obrigado a saber, as veias, né? Ai, as minhas veias não tá travado, minhas veias não tá circulando direito. Então, o que acontece? O sangue que corre em nossas veias, né, o sangue que corre no nosso sistema circulatório, para que ele consiga fluir, para que ele consiga ir do coração para um determinado tecido, ele precisa de duas principais coisas e dois conceitos. Ele é determinado por dois fatores. Primeiro, diferença de pressão entre duas extremidades e o impedimento ao fluxo sanguíneo, que é o que a gente falou, a resistência vascular periférica. Isso você já viu. E ele se dá por essa fórmula. Então, o fluxo sanguíneo é determinado por dois fatores. Então, fluxo é igual diferença de pressão, que é dado como ΔP, dividido pela resistência vascular. Calma, a gente vai falar de tudo isso agora. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo os dois determinantes que fazem com que um sangue flua. Que um sangue saia daqui. Como é que um sangue começa aqui e termina aqui? Veja, isso aqui é um fluindo o fluxo sanguíneo. Ele precisa de duas coisas: gradiente de pressão e resistência. O gradiente de pressão, pessoal, é a diferença de pressão no início do vaso. Então, veja, extremidade 1 e extremidade 2. Então, imagine que a gente tem... Aqui, ele traz aqui um exemplo aqui, ó. Esquece todas essas letrinhas. Ó, eu vou fazer o mais simples, aliás. A gente tem um determinado vaso e isso segue uma lei que a gente já conhece. Para que uma determinada substância flua, tem que ter gradientes, alguma diferença entre os gradientes. Por exemplo, a gente falou, lembra? Gradiente elétrico, né? Negativo para positivo. Pressão, vai por maior pressão para menor pressão. Diferença de concentração, vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. E é exatamente isso. Para que o fluxo sanguíneo flua pelas nossas artérias, ele precisa de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Ou seja, essa pressão vai empurrar, né? Essa pressão vai empurrar para outra extremidade. Se vocês parar para pensar, é o que acontece, né? Lembra aqueles gráficos que tem todas as pressões? Começou de 120 lá nos ventrículos e acabou por quanto? Lá no capilar por 0. Então veja, começou com alta pressão e terminou nos capilares com 0, com baixa pressão. Então é isso que precisa, para ter fluxo, precisa de diferença de pressão. Então suponhamos que a gente tem no extremo de uma artéria, aqui no começo a gente tem, sei lá, a gente tem 10 milímetros de mercúrio. E no final dessa artéria, a gente tem agora 9 milímetros de mercúrio. Qual que é a diferença? A diferença é de 1, né? A diferença é de 1. Então, o fluxo é igual a 1 ml. A gente pode falar 1 ml. Então, quanto maior a diferença de pressão, maior é o fluxo. Vamos ver então outro exemplo? Agora a gente tem uma outra artéria aqui. Ah, meu Deus. A gente tem uma outra artéria aqui.
que agora a diferença agora é de 10 e o outro extremo é de 5. Então, a diferença de pressão agora é de 5 ml. Então, veja que aumentou o gradiente. Antes, a diferença entre um e outro é de 1. Agora, a diferença desse vaso 2 aqui é de 5. Então, veja que agora aumentou o fluxo. Então, quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo. E agora, ele cita outro exemplo aqui, ó. E se eu tiver um extremo com 100 e outro extremo com 100? Não tem diferença de pressão, não tem fluxo. Então, a diferença de pressão é igual a zero, não vai ter fluxo. Por isso que o nosso coração, o nosso sistema circulatório, vai das artérias para as veias. Lembra que a gente falou? As artérias são 120 milímetros de mercúrio no seu começo, aí os capilares é zero, e quando chega no coração também é zero. Então, das artérias para as veias, a gente tem alta pressão e baixa pressão. Por isso que o sangue flui. Beleza? E aí, ele cita outra coisinha muito importante aqui. Ah, Gustavo, então entendi. Então, quanto maior a pressão, maior é o fluxo. Não a pressão, mas sim a diferença das pressões. Ele cita aqui, ó, o Silverthorne cita 2 exemplos aqui. Ele cita que no começo, no P1, né, na extremidade 1 é de 100 milímetros de mercúrio. E no final do P2 é de 75 milímetros de mercúrio. A diferença é de quanto? É de 25. Beleza? 25 ml. Só que agora a gente pega um outro vaso que está em outro lugar do corpo, totalmente diferente. Só que agora a pressão é diferente. Ao invés de ser 100, é 40. E o fim do vaso é de 15. 40 menos 15 dá quanto? Dá 25. Repare que deu a mesma diferença de 100 para 75 e de 40 para 15. O fluxo é o mesmo. Porque quem vai determinar o fluxo é a diferença de pressão. Não o quão forte esse vaso está fazendo pressão, mas sim a diferença. Beleza? Então, o que a gente aprendeu aqui? Que o fluxo precisa de gradiente de pressão, que a gente já falou, e precisa de resistência. A resistência a gente vai ver agora. Mas, para que haja um fluxo sanguíneo, falando de gradiente de pressão, precisa de maior pressão para menor pressão. A gente viu que se a gente tiver pressões iguais, não vai ter uma força contra a outra, então logo não haverá fluxo. A gente viu que quanto maior a diferença de pressão, maior é o fluxo. E a gente viu que se a gente tiver maiores pressões, não necessariamente significa que o fluxo vai ser maior. A gente pode ter maiores pressões, sendo que as diferenças é igual. Então vai ser o mesmo fluxo. Então isso se chama lei de Ohm. Tudo que a gente falou se chama lei de Ohm, que é essa fórmula. Agora falando da resistência, e eu coloquei Silverthorne porque foi retirado do Silverthorne. Então, o que era... E aí, olha só, essa frase que o Silverthorne fala, ele dá um tapa na cara da gente. Ele fala isso, gente. Falamos de pessoas que resistem a mudanças ou escolhem caminhos que oferecem menor resistência. A nossa avó vivia falando, meu filho, se cuida porque os caminhos das drogas é o caminho mais fácil, só que ele não é tão bom. Ele é mais fácil, mas não necessariamente é o melhor. Então a gente está falando medicina, é um caminho muito difícil, é de maior resistência, mas assim, para a vida é o melhor. Só que no sistema circulatório é o contrário. Ele, logicamente, ele vai procurar um meio de menos resistência, que ele pode passar mais rápido e com maior fluxo. Beleza? E aí, resistência, o que significa? Ocorre como resultado do atrito entre o sangue em movimento endotélio. Então, esse sangue, pessoal, obviamente, ele vai começar a roçar, força de cisalhamento, se eu não me engano, que o Gaeto usa. Ele literalmente vai começar a esfregar, né? Ele vai começar a estar em contato com o endotélio, porque ele é um tubo, então ele vai começar a se aderir ali e vai começar a se friccionar. Isso é endotélio. É o impedimento que o vaso faz contra o fluxo. Isso é endotélio. Isso é resistência.
É o impedimento que o endotélio faz contra o fluxo. Ele tende a ficar esbarrando no endotélio e vai diminuindo essa fluxo sanguíneo. Beleza? E pelo que a gente já falou, o fluxo sanguíneo, ele pode ser determinado, e eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Eu vou terminar aqui. O fluxo, a resistência, ele é determinado de algumas maneiras. Como? Primeiro, a resistência é igual, né, à longitude. Quanto maior a longitude, maior a resistência. E eu vou ter que falar isso antes para vocês, senão vocês não vão saber. Pessoal, toda vez que a gente vê uma fórmula de fração, né, de divisão, o número de cima, sempre, quando ele aumenta e aumenta o fluxo também, ele é chamado de diretamente proporcional. Então, sempre que a gente tem um número de cima, sempre que ele aumentar, o que a gente quer saber também vai aumentar. Olha só. Se eu aumento a diferença de pressão, lembra que a gente falou? Que esse exemplo aqui era de 9, então, esse exemplo aqui era de 1 ml, que é a diferença de pressão, e aqui é de 5. Aumentou para 5, né? Então, olha só. Sempre que a diferença de pressão aumenta, o fluxo aumenta. Ele é diretamente proporcional. Sempre que a diferença de pressão diminui, ele vai diminuir. Então, ele é diretamente proporcional também. Agora, o número que está embaixo, né, o componente que está embaixo, ele é inversamente proporcional. Sempre que aumenta a resistência, o que a gente falou no começo? Sempre que eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo. Então, ó, eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo. Eu diminuo a resistência, eu aumento o fluxo. Então, a parte de cima é diretamente proporcional. Sempre que ele aumenta, o determinante vai aumentar. Sempre que ele diminui, o determinante vai diminuir. E agora, a resistência, sempre que o contrário, né, é inversamente proporcional. Sempre que a resistência aumentar, o fluxo diminui. Sempre que a resistência diminuir, o fluxo aumenta. Então, por isso que eles são inversamente proporcionais. Eu tive que explicar isso para vocês entenderem isso aqui. Então, ó, a resistência. A resistência se opõe ao fluxo sanguíneo, porque é o ato do sangue começar a bater na parede e essa parede começa a impedir, tá? Então, a resistência é igual. A fórmula é o seguinte, ó, resistência é igual a longitude. L de longitude. Sempre que a longitude aumenta, a resistência aumenta. Pessoal, se eu tenho um vaso muito comprido, um vaso muito longo, maior tempo de exposição esse sangue vai estar ao endotélio. É igual você. Vai dar um de fitness, né? Não, em vez de você ir progressivamente andar 1 quarteirão, depois 2 quarteirões, não. Você vai fazer já 5 quilômetros. A longitude aumentou. A resistência, né? A resistência que você tem que usar vai ser maior, né? Então, sempre que o vaso for muito comprido, a resistência aumenta, porque esse sangue vai ficar por muito mais tempo em contato com o endotélio, se friccionando, vai ficar se friccionando com o endotélio, e aí o fluxo vai diminuir. Beleza? Então, sempre que a longitude aumenta do vaso, a resistência também aumenta. E a N se chama viscosidade, porque não vê, não faço ideia. Mas tá, N se chama de viscosidade. Sempre que esse sangue for muito viscoso, muito grosso, muito espesso, ele vai aumentar a resistência, né? Porque ele está muito grosso, ele está mais lerdo, ele é um sangue mais pesado. Então, é o que acontece numa doença chamada policitemia, né? A medula fica doida e começa a produzir hemácia sem parar. Logo, aumenta a viscosidade do sangue e aí esse sangue vai com mais lentidão, então diminui o fluxo. Então, tudo isso pode, quando aumenta, a resistência também aumenta. E inversamente também. Se eu diminuir a longitude, agora um vaso é desse tamanhozinho. Não tem resistência praticamente, né? Já passou. Quase não teve contato com o endotélio. Então, se eu diminuo a longitude, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a viscosidade, eu diminuo a resistência. O que acontece na pessoa que é anêmica, o sangue tá ralo, tá bem ralinho, então não tem tanta hemácia, então é um sangue que flui muito rapidamente, então não faz resistência. Agora, R é de raio, e a gente consegue ver. Pessoal, se eu tenho um raio
muito aumentado, significa que ele está mais dilatado. Então, lembra que é inversamente proporcional? Se eu aumento o raio, eu diminuo a resistência, porque ele tem mais espaço, o sangue corre solto, não tá nem aí, ele já tem mais espaço, ele flui com uma beleza. Agora, se eu diminuo o raio, se eu aperto esse sangue vai ficar mais prensado, concorda comigo? Então, se eu aumento o raio, eu aumento a resistência, porque esse sangue vai ficar mais apertado e vai friccionar mais no endotélio. E aí, é isso. Lei de Ohm é o fluxo. Está determinado pelo ΔP, e a gente já falou como que a diferença de pressão é determinada, e é determinada pela resistência. A resistência a gente já viu como ela é determinada. Beleza? Essa parte agora que ele está falando vai ser muita fórmula, tá? Então eu espero que se você tiver alguma dúvida, só falar com a gente aí no chat. Ou no microfone. E aí, ó, o Gaidon traz o que eu havia dito para vocês, ó. Se o raio aumenta, pessoal, eu diminuo a resistência. E se o raio diminui, eu faço com que o fluxo diminua também. Porque eu aumentei mais a resistência. Olha só a quantidade de líquido que está saindo. Raio A de 1 e um raio de 2. O raio de 2 é porque ele está maior e aí o fluxo passa melhor. Não tem resistência. Raio 1, ele é menorzinho, passa menos sangue. Menos líquido, no caso, o Silverthorne 3. O Silverthorne trouxe essa imagem bem legal também. E aí não tem necessidade. O importante, veja, pessoal, isso aqui é fórmula. Eu citei algum número para vocês, tirando para vocês entenderem isso aqui. Eu apliquei a de resistência, por exemplo. Eu falei de algum número aqui para vocês entenderem? Não, eu não precisei aplicar número, tá bom? Então é isso, vocês não precisam ter medo de fórmula. Vocês têm que entender, beleza? Fluxo laminar do sangue nos vasos. Isso aqui é muito legal. E essa imagem eu retirei do Boron. Sensacional. E é o seguinte, pessoal. Sabendo o que é resistência, a gente já vai saber. Resistência... sabendo de resistência, a gente vai entender isso aqui. Pessoal, fluxo laminar... Basicamente, não tem por que eu ficar lendo aqui. Ele é a forma com que o sangue tem que estar dentro do vaso. Ele tem que parecer uma parábola. Ele tem que ir nessa direção, né? Parece uma bala, né? Então, ele tem que ir nessa direção aqui. E isso é chamado de laminar. Por quê? Porque repare que ele tem várias lâminas. Camada 0, camada 1, camada 2, camada 3. Ele adota essa forma porque as camadas mais externas, essas camadas que estão mais em contato com o endotélio, elas ficam para trás. Como elas são mais lentas, elas estão aderidas ao endotélio, elas vão mais lentamente. Só que agora, a camada 1, ela já não está tão em contato com o endotélio. Então ela já vai um pouquinho mais rápido, então ela já vai um pouquinho mais na frente. E aí por diante, ó, a camada 3 já não está mais perto do endotélio, já está mais no centro. Então ela flui mais rápido, né? Porque ela não está em contato com o endotélio. E aí a camada que está mais no centro, ela é o que flui mais rápido de todos. E aí enquanto essa vai lento, essa vai mais rápido, essa e essa, vai formando um fluxo laminar. Isso que se chama fluxo laminar. Veja, essa forma. Por quê? Os que estão mais aderidos ao endotélio vão mais lentamente, porque tem maior resistência. E as que estão em menos contato com o endotélio, estão mais no centro, viaja mais para o centro mais rápido. Por isso que adota essa conformação. Isso se chama fluxo laminar. E é o normal. E aí existe o fluxo turbulento, que é muito fácil. O fluxo turbulento é quando não adota esse estilo aqui. É quando o fluxo começa a bater de um lado para o outro na célula. Quando começa a bater de um lado para o outro no vaso sanguíneo. Por que que isso acontece? Porque a gente tem alguns parâmetros que vão medir isso. E vamos falar, depois eu falo da teoria. Quer saber uma coisa prática? Placa de ateroma. Placa de ateroma. Se vocês não sabem o que é placa de ateroma, é a arteriosclerose, que é quando o nosso alguma coronária ou algum vaso tem o quê? Uma capa de gordura aqui, ó. Tem uma capa de gordura. Você come muito, você vai muito no barbacoa, muito no botequim, no província, tá nem aí para sua alimentação, olha só o que acontece.
Você tá assim, ó, no endotélio do vaso. E aí, uma pessoa saudável, né? Eu não sou saudável. O fluxo deveria andar assim, certo? No fluxo laminar. Só que nesse caso, quando ele está laminar, ele bate no endotélio. E o que ele acontece? Ele começa a fazer um fluxo turbulento, literalmente formando redemoinhos. Formando redemoinhos dentro do vaso. Quase que o movimento browniano, é isso? Que susto, Marisa! Eu deixei no alto. Eu deixei no volume mais alto aqui pensando que você não ia falar. Oi? Pode falar. Oi, Maria. Perdão, Gustavo. Imagina. Não, isso aí me lembrou um pouco do movimento browniano em biofísica. Biofísica? Eu não tô lembrado com esse nome. Qual que é o nome? Browniano. Movimento, quando o fluxo está assim, todo desordenado, fora Sim, do lembrei. só. Sim, lembrei. É isso mesmo, exatamente. Só que ele é mais aplicado a osmose, se eu não me engano. A osmose, seria isso? Isso, mais ou menos isso daí. É que eu guardei muito essa explicação sua comparado com a explicação desse movimento browniano, porque ela faz exatamente esses rodízio, esse formato. Exatamente, é isso mesmo, Maria, exatamente. É isso mesmo. Eu já diminui meu volume aqui. Enfim, beleza. Você vê como é que é o EAD. Você tá acostumado a falar sozinho, e aí alguém fala, você pensa que é um fantasma. Mas tá bom, é o seguinte. Nossa, perdão mesmo. Não, mas pode falar. Agora eu sei que você pode falar. Não fica quietinha, não. É isso mesmo. Mas beleza. Ó, placa de ateroma. O que acontece? O fluxo laminar bate na placa de ateroma e forma redemoinho. Esses redemoinhos, como dentro do sangue tem plaqueta, principalmente, tem eritrócito, ele faz uma maior resistência, concorda comigo? Ele faz maior resistência. E isso quando a placa de ateroma não se rompe. E aí o que ela faz? Ela tende a trombosar, fazer o coágulo e trancar de vez essa circulação. Que é o que acontece nos infartos, é o que acontece nos AVCs. A gente tem uma placa de ateroma, se rompe e obstrui. Por quê? Porque esse endotélio não está mais lisinho. Agora tem uma placa de ateroma e o fluxo se tornou turbulento. E aí virou tudo isso. O fluxo turbulento ele é fisiológico quando? Nas ramificações das artérias, quando o sangue cai no coração, né, que ele cai todo doido. Então, ele é fisiológico quando ele vai fazer alguma ramificação, quando ele cai no coração, na aorta, quando ele faz aquele cajado, é muito comum que ele faça turbulência. Mas quando ele está em vasos retilíneos, vasos que não tem o porquê ter algum problema, não tem nenhuma curvatura específica, não é normal ter turbulência. E aí, óbvio que tem uma fórmula que é importante vocês saberem, que é o número de Reynolds. Número de Reynolds. Acho que é assim que se escreve, se não me engano. O número de Reynolds, para vocês entenderem, quanto maior é o número de Reynolds, maior a tendência, a gente estuda isso, quanto maior o número de Reynolds, maior a tendência de causar isso aqui, fluxo turbulento. Então, quando a pessoa tem um número de Reynolds muito grande, muito alto, é porque ele tem maior tendência a fazer fluxo turbulento. Aplicando a fórmula, o que isso quer dizer? Pessoal, quanto velocidade, cadê minha flechinha? Aqui. Reynolds é igual a V de velocidade, D de diâmetro, P de densidade. Tá? P de densidade. Então, olha só, o V é igual ao carro, gente. Se eu tô andando numa maior velocidade, eu não tô pedindo para capotar. Eu tô pedindo, esses doidos não param, com todo respeito, né? Sem capacete, corre, atravessa de uma vez. Se for calcular, o fenômeno de Reynolds dele é muito alto, né? Mas é fenômeno de queda nesse caso. Então, veja só. Quanto maior a velocidade, maior o número de Reynolds. Ou seja, esse fluxo está indo muito rápido
e ele tende, quando ele achar alguma coisinha, já vai turbilhar. É isso que significa. Maior diâmetro. Se eu tenho mais espaço para turbilhar de lado para o outro, eu também vou ter essa tendência. De frente de um diâmetro menorzinho. O diâmetro menorzinho eu tenho uma maior resistência, lembra? E ele não tem tanto espaço para ficar fazendo zigue-zague. Então ele vai mais, laminar mesmo. Então, por isso que o diâmetro da aorta, né? A aorta é o maior vaso do corpo e por isso que ele tende a turbilhar muito. Porque ele tem maior diâmetro, porque tem mais espaço do sangue ficar fazendo zigue-zague. P é de densidade. Densidade, pessoal, é quando a gente fala que esse sangue é muito carregado de diferentes substâncias. Ele tem neutrófilo, ele tem eosinófilo, ele tem muita proteína, ele tem muito lipídio, ele tem muito aminoácido, ele tem muita glicose, ele tem muito íon. Então, quanto mais substâncias diferentes dentro desse sangue, mais elas tendem a se bater umas nas outras e também tende a aumentar o número de Reynolds, o número favorável a turbilhar. Beleza? Então, ó, tudo que está em cima é diretamente proporcional. Então, se eu aumento a velocidade, eu aumento o Reynolds. Se eu aumento o diâmetro, eu aumento o Reynolds. Se eu aumento a densidade de substância, eu aumento o Reynolds. Ao contrário também. Se eu diminuo a velocidade, eu tendo a não turbilhar tanto. Se eu diminuo o diâmetro, eu tendo a não turbilhar tanto. E se eu diminuo a densidade, eu não tendo a turbilhar tanto. Agora, N é de viscosidade. Não confunda a viscosidade com densidade, que eu já falei. A viscosidade, de fato, é uma célula só. No caso, é o eritrócito que causa a viscosidade. Está muito espesso. Só que, lembra, se eu estou muito viscoso, eu estou mais lento. Então, a gente já consegue ver, ó, viscosidade, ele está mais lento. Então, não tem como ele estar lento e ter uma velocidade alta, concorda comigo? Então, a viscosidade, o sangue tende a ir mais lento, tende a ir mais passivo, ele está pesado. Por isso, quando eu aumento a viscosidade, quando o sangue está muito viscoso, eu diminuo o fenômeno de Reynolds. Agora, quando o que acontece em pacientes anêmicos, que ele está com a viscosidade muito baixa, não tem eritrócito, não tem hemoglobina praticamente, o que acontece? Ele está menos viscoso, ele está mais, como pode dizer? Ele está mais ralo, então ele vai mais rápido. Veja que já está batendo com a velocidade aqui. E aí o turbilhamento tende a aumentar. Beleza? É muito interessante vocês entenderem a forma. Nossa, é isso que significa. Então, por isso que fisiologia não dá para decorar. Beleza? Pessoal, eu não sei como é que vocês estão vendo aqui. Se está piscando. Para mim está piscando. Eu coloquei para piscar. Não sei se está piscando para vocês. Só que isso aqui não é que ele é importante, pessoal. Não é que ele é importante. Ele tá piscando, ele é importante por duas coisas. Primeiro, que pra mim aqui devia estar piscando, pra vocês não sei se tá. Então, primeiro, ele tá piscando. Segundo, que tá em vermelho. Tá? Isso aqui, esse slide é pouco importante. Primeiro que tá com um ponto de exclamação muito grande. E segundo que tá em vermelho. O professor vive falando isso pra mim. Pessoal, e agora? Eu fiz questão de colocar isso aqui no slide de vocês. É mais um conselho de coração mesmo. Vocês estão tendo aula comigo, com o Diego, a gente está aqui para ajudar vocês. E a gente já passou por algumas coisas. Já. Certeza que o Diego já passou por professor arrogante. Então, é o seguinte. Ó, pressão sanguínea e as medidas padronizadas. Pessoal, primeiro, o que significa pressão sanguínea? É pressão, né? Significa a força exercida pelo sangue contra a parede vascular, né? Quando esse sangue está empurrando muito esse endotélio. Isso é pressão. Pessoal, a pressão, ela é medida em milímetros de mercúrio. Ai, Gustavo, que coisa boba, você fez tudo isso só por causa disso. Pessoal, vai por mim, vai pelo Diego. Pessoal, ela é medida em milímetros de mercúrio. Não é centímetros, não é grama, não é metros, não é centímetro cúbico, é em milímetros de mercúrio. Tá? Então, a pressão é medida em milímetros de mercúrio. Segunda coisa. Eu vou falar uma experiência que eu passei agora, 2 semanas atrás. É 120 por 80. Assim, quando eu falo assim, Gustavo, isso aqui é preciso entender?
Ah, não, isso aí é muito desnecessário. Vocês sabem que eu sou assim. Quando é preciso mesmo... Não, isso aí é preciso, pessoal. Isso aqui é mais um conselho. Pessoal, é 120 por 80. É 130 por 90. É 140 por 70. Não é 12 por 8. Não é 10 por 9. Não é 14 por 9. Não é 16 por 7. Não é assim. Não se elimina esse número. Não faça isso, por favor. Sábado passado eu fui na extensão universitária que teve e eu vi um professor falando um monte para uma menina, porque falou 12 por 8. Deixa os pacientes que são leigos, eles não são obrigados, e isso é muito errado a gente querer cobrar que eles saibam. Eles não tiveram a mesma oportunidade que a gente sim tem a oportunidade. Quando a gente aprende alguma coisa errada, o costume de aprender errado é difícil desmamar esse costume. Vai por mim, é difícil. Então eu já estou falando, aí igual o professor meu de urologia fala, no 8º semestre, eu estou te passando certo aqui. No futuro, se você quiser fazer do seu jeito, pode fazer do seu jeito, tá? Mas pessoal, fala o número inteiro. Porque primeiro, se a gente for olhar, é impossível. Ó, 12 por 8. Ó, olha só nosso signo aqui, ó. 12 por 8 é possível? Não tem como. E aí a gente fica com preguiça, fala 12 por 8, mas está errado. Tá, Gustavo, isso é desnecessário estar falando, tudo bem. Mas o professor pega no pé. Se você fala 12 por 8 não revalida, anula a sua resposta. Então eu estou falando isso para vocês de verdade. Peguem um costume, porque quando pegam um costume errado é difícil de fazer. Então tenha o hábito de falar corretamente isso. Tá bom? Não adianta, não precisa cobrar o paciente. Doutor, quanto que tá a minha pressão? Tá. Eles não entendem? Tá 12 por 8, tá? Mas você sabe que é 120 por 80, 130 por 90 e assim por diante. Isso é um conselho. Eu tenho certeza que o Diego vai falar isso também. Isso é um conselho. Porque a gente tá no 8º, ele tá no 7º, a gente sabe, já passou por algumas de professor muito arrogante, tá? Acho que como é o nome dela? Esqueci. Roberta também deve estar aí. Então, ela sabe como é também. Ó, e aí, dito já esse recado de coração mesmo, não sei se a gente vai conseguir terminar. Ah, não, vai. Eu falei que esse capítulo é cheio de definição. Condutância do sangue, a lei da 4ª potência. Não precisa ficar... Pessoal, o que a gente já falou aqui, vocês já vão ver de cara isso. O que é condutância? A gente falou que fluxo sanguíneo, ó, débito cardíaco é em 1 minuto o que o coração bombeia. Fluxo sanguíneo é em 1 minuto o que aquele tecido está recebendo. A condutância é a medida de quanto esse vaso consegue conduzir esse sangue em uma determinada pressão. Então a gente vai escolher uma pressão nesse vaso. Quanto que ele consegue passar em 1 minuto? Esse vaso, não o tecido, mas o vaso em si consegue conduzir. Certo? E aí ele fala o seguinte, ó. Pequenas variações do diâmetro do vaso provoca grandes alterações em sua capacidade de conduzir o sangue. Aí, Gustavo, que exagero. Vou mostrar para vocês algo chamado lei da 4ª potência. Então, pessoal, eu não sei se vocês já viram isso com os outros professores, tem um professor que está mais adiantado, mas é o seguinte. Tem 3 vasos aqui, certo? E os 3 estão, para ficar justo, os 3 estão nas mesmas pressões, está 100 milímetros de mercúrio. Beleza? A gente tem um vaso 1, que o diâmetro... Lembra que a gente falou da alteração lá do diâmetro, que ele passa menos fluxo, quando aumenta o diâmetro aumenta o fluxo, mas não necessariamente a velocidade? Beleza. Quando a gente está com um diâmetro de 1, o diâmetro está bem fininho, ele é de 1 ml por minuto. Beleza? Só que aí, quando o diâmetro de 2... Ah, Gustavo, então eu sei. Se 1 é de 1 ml, com 2 é o dobro, né? 2. Pessoal, quando a gente aumenta 1 de diâmetro, 1 centímetro de diâmetro, 1 milímetro de diâmetro, esse vaso vai conduzir 4 vezes mais do que ele conduzia. Então, ó, um diâmetro ele vai conduzir 4 vezes mais. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Beleza. Quando esse diâmetro de 1 passa para 2, a gente vai pegar o diâmetro e vai fazer a 4ª potência. 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Olha isso. Eu só aumentei 1 de diâmetro, de 1 foi para 16 ml. Agora eu vou colocar 4. Vou colocar 4 aqui. 4 de diâmetro não deve aumentar muito. Pessoal, é a lei da quarta potência. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vocês sabem que eu sou péssimo em matemática. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, já não sei. Os não sei vezes 4 dá 256 ml. E aí vai. Se o diâmetro é de 5, só aumentei de 4 para 5, só um de diâmetro. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar um número X. Beleza? Pode ver. Vamos perder o tempo aqui? Só para saber que agora eu tô curioso. Diâmetro de 5, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Olha isso. De 4 de diâmetro, ele estava 256, agora ele está com 625. Gustavo, isso é importante? Pessoal, a gente não falou que a primeira lei não é que depende do fluxo, a necessidade dos tecidos? Pessoal, por isso que eu falei, se um tecido vasodilatar um pouquinho que seja, vai aumentar muito o fluxo por ali e já vai suprir a necessidade. O inverso também é o contrário. Se esse diâmetro tá, ó, se tem uma célula que estava com um diâmetro de 4 aqui, suprindo ela, e agora não precisa de sangue, agora ele vai, não, agora eu vou fechar aqui porque outro lugar está precisando. Ele vai para um diâmetro de 1, vai cortar praticamente esse fluxo de 256 para 1 ml. O oposto também é o contrário. Beleza? Isso é a lei da quarta potência. E vamos falar na aula aqui que é os mais importantes. Saber as leis, saber como o fluxo, a lei de Ohm, certo? O fluxo turbulento e agora a lei da quarta potência, vocês têm que saber o que significa. Beleza? Não é 2 vezes 4 ou 4 vezes 4, não. É 4 vezes o número. Tá bom? Isso é a lei da quarta potência. E aí a gente está nos últimos slides aqui, os últimos dois. Que é o que, pessoal? A gente já sabe. Eu já falei para vocês. O efeito do hematócrito da viscosidade do sangue. Pessoal, a gente não falou, por exemplo, aqui no filme de Reynolds. Quanto maior a viscosidade, não é, maior a viscosidade, o que eu falei aqui? Reynolds não. Cadê a fórmula? Foi na de turbulência? Foi na de resistência aqui, ó. Tô até doido. Aqui. Quanto maior a viscosidade, não é maior a resistência, esse sangue está muito espesso, então ele vai estar mais resistente? É isso. Então, se ele está muito espesso, ele está com uma resistência maior, e ele vai diminuir o fluxo, esse sangue está bem lento, eu já falei isso para vocês. E aí a gente vê aqui, ó, que no sangue, ele é cerca de 3 vezes mais viscoso do que a água. Então a água, quem já se cortou feio aqui, já viu como é que é a viscosidade do sangue. A água, normalmente a gente fala que ela tem uma viscosidade de 1, tá? Isso aqui é a resistência. Agora imagina 3 vezes mais, tá? Então, lógico que se 3 vezes mais já é mais viscoso. Agora imagina uma alteração como, por exemplo, a policitemia, que aumenta muito a carga de eritrócito e esse sangue fica mais viscoso. Mais viscoso é igual a maior resistência é igual a menor fluxo. Isso, vamos entender o que é hematócrito? Então ele pergunta aqui, ó, o que torna o sangue tão viscoso? Em essência, é o grande número de eritrócitos em suspensão. E esses eritrócitos, na sua vez, ó, exercem forças friccionais contra as células adjacentes, né? Contra o endotélio ali. Então é isso que torna ele viscoso e a viscosidade faz aumentar a resistência. Então, isso se chama hematócrito. Está escrito errado, hematócrito aqui, certo? Esqueci de mudar. Então, hematócrito. Pessoal, hematócrito é o grau, a quantidade de hemácia que tem em relação ao plasma. Então, quando a gente faz nosso hemograma, vocês já viram, acho que alguém já teve a oportunidade de ver, a gente tem um valor de hematócrito ali, certo? Então, o que significa, pessoal? Significa que, se esse hematócrito estiver muito alto, é porque tem muita hemácia. Por quê? O que acontece? A gente tira o sangue, e aí os bioquímicos, né, pegam e fazem uma centrifugação.
Quando eles fazem uma centrifugação desse sangue, tende a sedimentar e tudo que é sólido vai para o fundo desse tubo de ensaio. E é isso que a gente fala. Então, quando um hematócrito está de 40%, significa que 40% do seu sangue é célula. Quando é de 50%, 50% do seu sangue é célula. Logo, quanto maior o hematócrito, maior a quantidade de célula, mais viscoso esse sangue fica. E aí aqui tem os valores normais de hematócrito. No homem, o hematócrito normal é de 42, aproximadamente 40 ali. Na mulher, é de 38, né? Porque a gente sabe, a mulher menstrua, perde muito sangue todo mês. Então, por isso que a mulher, e também tem a questão de ter menor estatura, geralmente, né? Então, a mulher tem um hematócrito um pouco menor do que o homem, certo? Então, isso que se chama hematócrito. E ele vai estar alterado em algumas patologias, como eu já mencionei. Pessoal, o normal, ó, 45 aproximadamente. Quando a gente está com anemia, ou é uma anemia que não é lembra, tem vocês estão no terceiro semestre no geral. A gente tem vários tipos de anemia. Anemia por doença crônica, hiperproliferativa, hipoproliferativa, anemia por perda de sangue, certo? Então, quando a gente está com anemia, independente da causa, a gente vai ter a diminuição do hematócrito. Logo, olha só, a gente vai ter pouca hemácia ou pouca hemoglobina. Então, esse sangue vai estar menos viscoso, logo com menor resistência, com maior velocidade, com tendência a turbilhar mais. Olha só que legal que é juntar tudo. Quando a gente está com a polistemia, a célula aleatoriamente começa a produzir muitas hemácias. Eu tenho mais hemácias do que plasma. Então esse sangue fica muito espesso. Acontece muito, principalmente, quando a gente muda para uma cidade muito alta. Quando a gente muda para uma cidade muito alta, a gente sabe que o oxigênio tem um ar rarefeito, e os nossos rins, no começo, detectam isso. Os rins detectam essa falta de oxigênio e secretam um hormônio chamado eritropoetina. Essa eritropoetina atua lá na medula óssea, produzindo maior número de hemácia. Então, a curto prazo, ali, quando a gente está viajando, essas hemácias aumentam e a gente tende a aumentar um pouquinho o hematócrito, certo? Então, por isso, a polistemia causa uma viscosidade maior. Causando viscosidade maior, eu aumento a resistência, tenho o sangue mais pesado, diminuo o fluxo. E aí aqui se chama uma outra lei, uma outra forma, que a gente consegue aplicar tudo que a gente já falou. Que a gente coloca tudo que a gente já falou, tudo, em relação ao fluxo, que é a lei de Poiseuille. Poiseuille, se não me engano, Poiseuille, alguma coisa, é francês. Basicamente, ó, se eu tenho um aumento da diferença, aí coloca tudo. Se eu tenho um aumento da diferença de pressão, lembra? 100, 50. Agora tem 50 de diferença, eu tenho maior fluxo. Se eu aumento o raio, eu tenho maior fluxo. Agora, inversamente, se eu aumento a viscosidade, eu diminuo o fluxo. Se eu diminuo o N, né? Se eu diminuo a viscosidade, eu aumento o fluxo. Se o vaso é muito longo, logo ele está mais exposto a maior resistência. Logo diminui o fluxo. Se o vaso é muito curto, logo ele vai diminuir a resistência, logo vai aumentar o fluxo. Isso é a lei de Poiseuille, alguma coisa assim. E aí a última parte, que é aplicando a um gráfico. O sangue normal, a viscosidade é essa aqui, ó, 40. Lembra que a gente falou 40 de hematócrito? Beleza. Quando a gente diminui o hematócrito, dá uma olhada. A viscosidade do sangue cai, ó. Cai aqui, ó. A viscosidade cai para 2. Muito ruim essa viscosidade. Então, quando a gente está com a polistemia agora, ó, a viscosidade está em 70. Olha a viscosidade do sangue. Sobe lá para cima. É isso que esse gráfico quer dizer. Que aí ele sempre fala, ó, a viscosidade do plasma é aproximadamente 1,5 e o da água é de 1. Lembra que eu falei? Então, repare que... Eu vou apagar, só para vocês verem aqui por último. Ah, não, eu não quero descartar, não. Ah, eu não quero descartar. Pronto, vou ter que fazer aqui. Então, pessoal, ó, viscosidade de 1, a viscosidade da água em azul é de 1,
A viscosidade do plasma é 1,5 maior do que... Porque o plasma é água, praticamente. Só que agora a viscosidade da água em comparação ao sangue, a gente não falou que era 3 vezes maior? Então, 1, 2, 3 vezes maior. De 4. A viscosidade de 4 é 3 vezes maior do que a da água. Beleza? E, para finalizar aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Que é a pergunta desafiadora que eu coloquei no final. Que eu fiz cagadinha, mas enfim. Falando bastante coisa hoje. Que é o seguinte, ó. Pergunta desafiadora que eu falei. Se vocês agora não sabem quais são os princípios básicos da função circulatória. Se vocês saírem daqui, dessa aula, sabendo isso aqui, eu já vou estar muito feliz que eu consegui passar o principal da aula. Beleza, pessoal? Terminamos por aqui. A gente termina por aqui a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, que não ficou claro? Essa aqui, acredite, a gente saiu já, é o primeiro capítulo de circulatória, logo mais chata, cheio de forma, cheio de nuances, e os próximos vai ficar mais legal. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa? Maria, se quiser, eu vou estar preparado, se você quiser falar alguma coisa, não vou tomar um susto, tá? Eu aqui. Bom, o que você está perguntando, o que eu entendi, seria o fluxo sanguíneo, débito cardíaco e regulação da pressão arterial, é isso? Isso. As determinantes você falou certo. Só que o correto mesmo é você falar o seguinte, Maria, que o fluxo sanguíneo, na maioria dos tecidos, ele é controlado pelas necessidades. Lembra que o que está tá precisando vai se direcionar todo o sangue para ele, e os que não está precisando, a gente vai fazer uma diminuição do fluxo. É isso que a gente está falando. Quem regula o fluxo sanguíneo são os tecidos. Isso. Débito cardíaco, que você falou certo, mas da onde que está vindo esse débito cardíaco? É a soma do fluxo em todos os tecidos. Tá? O terceiro é a regulação da pressão arterial. Mas por quem? Independe, né? Porque a gente tem o rim fazendo o seu papel, a gente tem os baroreceptores, certo? Então, a gente tem que saber que é o terceiro item, a regulação da pressão arterial geralmente é independente do fluxo sanguíneo local do débito cardíaco, porque não é os tecidos de fato quem vai regular essa pressão, e sim alguns receptores que se encontram no nosso corpo. Então, esses são os 3 princípios básicos da função circulatória. Pegou? Não peguei, até porque numa questão aberta é importante colocar dessa forma, né? Dessa forma. Porque tem professor que se não for igual, ou se não for igual ele falou, ou se não for igual está no livro, já não considera. Tá? Então eu recomendo vocês com tempo, ou ver a aula que eu vou colocar nessa aula no YouTube, ou dar uma lida lá no Guide, que tá bem legal, tá fácil de entender também. Certo? Então é isso. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Precisando de qualquer coisa, só mandar mensagem para mim e para o Diego que a gente vai estar na hora para responder vocês. Certo, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau.